Fala, meu povo, estamos de volta. Continuamos o nosso tour pelos povos da antiguidade. E agora, no próximo capítulo que a gente vai estudar, é o capítulo 6, e nós vamos falar sobre 3 povos em um capítulo só. Dessa vez é promoção. Faça um capítulo e leve 3 povos. A gente vai falar sobre os hebreus, sobre os fenícios e sobre os persas. São 3 povos diferentes, mas a gente vai juntar os 3 aqui no mesmo capítulo. Para começar, a gente vai falar especificamente aqui sobre esses, os hebreus. Em vários momentos do capítulo aqui, eu vou estar falando sobre os hebreus e alguns de vocês, especialmente aqueles que têm o hábito de ler trechos da Bíblia, principalmente Antigo Testamento, assistir às novelas da Record, assistir desenhos bíblicos, vocês vão em algum momento lembrar de nomes, de situações, de passagens, porque de fato essas histórias se confundem um pouco, né? Quem são os hebreus? O que é que esse pessoal deixou para a gente de legado, ou seja, de herança cultural, né? Já começa aqui dizendo que os hebreus eles deixaram um legado cultural monoteísta para todos os outros povos, para os povos que vieram depois deles. Quando eu falo legado cultural, é como se fosse a herança cultural deixada por eles. E os hebreus, eles são sempre lembrados por conta do monoteísmo. O monoteísmo, como vocês já sabem, né, que é a crença em um único Deus. Lembrando que nós estamos falando aqui de um período na antiguidade onde a maioria dos povos eram politeístas. Então, o fato dos hebreus serem monoteístas já faz desse povo aqui os diferentões da história, né? Eles estavam meio que indo contra a corrente, enquanto todos os outros eram politeístas, os hebreus eram o povo monoteísta da história. Então, a gente já vê isso aí como um diferencial para esse povo. Os hebreus, eles são um povo semita, originário da Mesopotâmia, então também viviam na região da Mesopotâmia, né? Só para quem não lembra, antes das férias a gente estudou a Mesopotâmia lá no início do ano e eu falei que Mesopotâmia é uma região, não é especialmente um país. Então, vários povos que a gente estuda surgiram lá. Os hebreus surgiram também na Mesopotâmia, passaram pela Babilônia, pela região da Síria, mas se estabeleceram por volta do Oriente, na região que hoje a gente conhece como Oriente Médio, a cerca do segundo milênio antes de Cristo, 2000 anos antes de Cristo. Mais tarde, esses povos semitas originaram povos que hoje são mais comuns da gente ouvir falar, os judeus e os árabes. Talvez o nome hebreu não seja tão comum para vocês, mas o nome judeu ou árabe são palavras mais comuns, né? São povos mais comuns. O que é um povo semita? Um povo semita é aquele que pertence ao grupo étnico e linguagem que compreende hebreus e árabes, e entre outros povos, mas hebreus e árabes são os mais comuns, né, mais conhecidos. E segundo o livro do Gênesis, na Bíblia, esses povos eles seguiam linhagens distintas, mas descendem de Sem, filho de Noé. Por isso o nome semita, né, que são descendentes de Sem, filho de Noé, famoso personagem da Bíblia. Posteriormente, o termo hebreu ele foi associado especificamente aos judeus, aos povos judeus. Então, a história dos hebreus dá origem ao povo judeu que vive até hoje no Estado de Israel e em várias partes do mundo. Inclusive aqui no Brasil tem uma comunidade judaica bem grande. Para a gente conhecer melhor aspectos, especialmente da cultura dos hebreus, a gente usa as fontes variadas, como vestígios arqueológicos, né, assim como todos os outros povos, e textos da Bíblia. A Bíblia que é tão comum no nosso dia a dia, que muita gente tem o hábito de ler, estudar e tudo mais, para os cristãos, ela corresponde ao Antigo Testamento.
E lá nessa Bíblia, ela tem muito da história do povo hebreu, que, como eu falei lá no início, é o povo que dá origem à crença, à prática do monoteísmo e, de certa forma, é a raiz da religião cristã, do cristianismo, né? Como eu já estava falando, né? A religião é uma das bases da cultura hebraica, talvez assim o que torna os hebreus mais famosos para a história seja a questão religiosa, justamente como eu falei, por eles serem os diferentes da história. Enquanto a maioria era politeísta, eles se destacavam por uma nova prática, uma nova forma de praticar a religião, através do monoteísmo. E eles cultuavam, como eu falei, né, eram monoteístas, cultuavam apenas um Deus, que era chamado de Yahvé, ou Javé, ou Jeová, enfim, traduzindo para o português. E baseados nessa crença de um Deus único e supremo, os hebreus construíram a religião judaica, o judaísmo. Daí vem o fato de eles serem hoje conhecidos como judeus. Essa religião judaica, o judaísmo, é que vai dar os princípios fundamentais para surgir o cristianismo, né, que é talvez a religião mais praticada no mundo até hoje, que é a base da religião católica e dos evangélicos, e o islamismo, que também é outra religião muito praticada no mundo até hoje. Ambas, cristianismo e islamismo, também religiões monoteístas. Então, nós, por exemplo, brasileiros, que somos em grande maioria cristãos, nós temos uma herança muito forte, no sentido religioso, do que os hebreus fundaram lá no início através do judaísmo. O próprio Jesus Cristo, enquanto pessoa, né, enquanto ser humano, quando nasce, filho de Maria e de José, é um bebê judeu. Nasce numa sociedade, numa comunidade que praticava o judaísmo. Então, essa origem aí das religiões monoteístas se mistura muito até hoje com as nossas práticas culturais. Por isso que eu falei lá no início que uma parte dessa história, quando a gente for contando aqui o nome dos personagens que forem aparecendo, é muito possível que vocês reconheçam. O legado cultural, o que eles deixaram para nós aqui, né? Mais da metade da humanidade até hoje convive com as heranças deixadas pelos hebreus, especialmente com relação à religião. O livro sagrado deles e os ensinamentos que foram deixados. Os judeus acreditavam na vinda de um Messias. Quem lê a Bíblia deve lembrar, né, dessas passagens onde as pessoas, uns acreditavam, por exemplo, que Jesus era o Messias, o enviado de Deus, outros duvidavam que não era ele, mas se acreditava nessa figura que iria vir ou já tinha vindo um Messias, um Salvador do mundo enviado de Deus. Para os cristãos, né, a grande maioria de nós, esse Messias foi Jesus Cristo. Os judeus não seguiram esse mesmo pensamento e até hoje não reconhecem, mas isso é só uma prática religiosa, vai depender muito do que acredita cada religião. Sobre a religião dos hebreus, como eu já tinha falado antes, os principais ensinamentos se encontram no Antigo Testamento, na Bíblia do Antigo Testamento, só que para os hebreus ou judeus atualmente, eles não chamam de Antigo Testamento. O livro sagrado deles, eles chamam de Torá. É como se fosse a Bíblia deles, né? Vamos dizer assim. Mas para eles o livro sagrado tem outro nome, porque é outra religião, não é a religião cristã católica, né? Isso a parte religiosa. Agora falando da parte política, né? Porque os hebreus eles são um povo que precisava de governo, que precisava de leis, que precisava de ordem. Então, além da questão religiosa, a gente também vai ver a questão política, como era governado, como era organizado esse povo. E a história política dos hebreus, ela é dividida em 3 grandes períodos. Foi um povo que viveu muito tempo
e ainda existem até hoje, né, heranças desse povo. E enquanto esse povo vivia lá na região do Oriente Médio, Mesopotâmia, deram uma passada pelo Egito também, essa história política ela vai se transformando. A primeira fase política dos hebreus é conhecida como governo dos patriarcas. Esse é o primeiro momento. O segundo momento é o governo dos juízes. E o terceiro momento é o governo dos reis. Durante esses três momentos, o povo hebreu viveu situações diferentes, até mesmo em lugares diferentes. Vamos conhecer aqui cada uma delas. Primeira fase do governo dos patriarcas. Patriarca, gente, se refere aos senhores mais velhos da comunidade. Esses senhores mais velhos da comunidade, eles eram vistos como líderes políticos e eram respeitados pela comunidade como se fossem pais, justamente por serem homens mais velhos, vistos como mais sábios, que tinham mais autoridade e, consequentemente, eram mais respeitados pelo povo. Por isso que a gente chama de patriarcas, que é como se fossem os pais de todo mundo. Dentre esses patriarcas, ou primeiros grandes líderes, o mais famoso deles foi o Abraão. O Abraão, que também é muito famoso na história bíblica, né? Segundo o Antigo Testamento. Abraão, ele era mesopotâmico, ele nasceu na região da Mesopotâmia, na cidade de Ur, e depois migrou para Canaã. E aí é quando surge de fato a organização desse povo hebreu a partir da liderança do Abraão. Foi Abraão quem conduziu os hebreus de Ur rumo à Palestina, que era para os hebreus vista como a terra prometida. Eles chegaram lá por volta de 2000 a.C. e viveram nessa região por quase 3 séculos, quando depois eles foram expulsos. Durante esse tempo, o Abraão, juntamente com a sociedade dos hebreus, fundou a tal da cultura religiosa monoteísta. Os hebreus vivendo na região da Palestina, sendo liderados pelo Abraão, passaram então a acreditar em apenas um Deus e praticar essa cultura monoteísta. Aí vocês imaginam o quanto foi diferente um povo monoteísta no meio de um monte de gente politeísta. Será que ia dar certo? Será que eles eram bem vistos? Vamos trazer para os dias de hoje. Quando chega uma coisa diferente, quando a gente tem contato com uma prática diferente ou com uma cultura diferente, hábitos diferentes, eles são bem aceitos? Será? Na maioria das vezes rola um conflito, né? Rola um estranhamento. Com os hebreus não foi diferente, não. Foi um povo por muitas vezes perseguido, dentre outras coisas, pela prática religiosa. Não só pela prática religiosa, mas isso também fazia eles, digamos assim, se diferenciarem dos demais. E nem sempre se diferenciar é legal. Depois da fase do governo dos patriarcas, vem o governo dos juízes. Os hebreus passam um longo período no governo dos patriarcas, liderados por Abraão e depois por outros patriarcas que vieram também. Vivendo em Canaã, se organizando politicamente lá, houve uma divisão em algumas tribos, para ser mais exato, em 12 tribos, mas eles passaram a viver ainda em Canaã. Nessa fase, né, do finalzinho do governo dos patriarcas para o governo dos juízes, quando já tinha acontecido essa divisão das 12 tribos, os hebreus eles passaram a lutar contra outros povos. Por quê? Porque esses outros povos, então, começaram a se interessar pelaquela região de Canaã e a tentar invadir. Para se organizar, para vencer a luta contra esses povos, como por exemplo os cananeus e os filisteus, os hebreus resolveram mudar a sua forma de governo. Abandonaram o governo dos patriarcas e passaram então a aderir ao governo dos juízes. Isso foi um longo período. Essas lutas duraram quase 2 séculos. E por que mudou-se a forma de governo?
porque o governo dos juízes era visto como um governo mais organizado, com um caráter mais militarizado, para tentar resistir à invasão desses outros povos, com o objetivo de evitar a desunião religiosa e política. Por isso se estabeleceu esse novo sistema de governo aí chamado de governo dos juízes. Esses juízes eram chefes políticos, militares e religiosos. Então, eram autoridades que organizavam todos os, digamos assim, os setores da vida da sociedade, né? A política, a religião e a defesa militar, nas mãos deles, com o objetivo de garantir ali, a soberania dos hebreus na região de Canaã e evitar as invasões de cananeus e filisteus. Durante esse período aí, a gente chama de governo dos juízes. Houve uma grande resistência da parte dos hebreus para sobreviverem em Canaã. Durante essas lutas contra os povos da região que habitavam Canaã, os hebreus perceberam que o governo dos juízes não estava dando certo, porque eram várias autoridades. Então, o que é que eles resolveram? Resolveram centralizar o poder em uma monarquia. O que é que isso significa? Quando eu falo de centralizar o poder, eu falo de deixar o poder nas mãos de uma única autoridade. A partir daí começa o período chamado de governo dos reis. Nessa fase de monarquia, o primeiro rei foi o rei hebreu Saul. Depois do Saul veio o Davi, e depois do Davi, ele foi sucedido pelo seu filho Salomão. Grandes personagens da Bíblia também que vocês devem, quem tem hábito de ler ou ouvir essas histórias, deve reconhecer. Após a morte de Salomão, ainda no governo dos reis, a população então passa a se revoltar contra elevados tributos. Para quem não lembra, tributos são impostos. Então, depois que Salomão morreu, a população passou a enfrentar uma grave crise econômica, e essa grave crise econômica resultou aí em impostos altíssimos. A população não estava mais concordando em pagar esses impostos altos para sustentar a vida da corte, da galera que vivia lá no castelo. Todo mundo tinha que os pobres tinham que trabalhar para sustentar a vida dos nobres. A população não estava mais concordando com isso. Então começou a acontecer aí uma divisão social entre o povo hebreu. Dessa divisão social surgiram dois reinos, que é o reino de Israel, com capital em Samaria, e o reino de Judá, com capital em Jerusalém. A mesma Jerusalém da história da Bíblia. Cuidado para vocês não confundirem o reino de Israel dessa época com o país Israel de hoje em dia. Não é a mesma coisa, apesar de ter uma ligação, certo? Então, a partir dessa divisão social vão surgir esses dois reinos, mas os dois reinos habitados, governados, ocupados pelo povo hebreu. Durante esse período aí dos dois reinos, os hebreus mais uma vez vão sofrer invasões de vários povos. Os neobabilônios vieram primeiro, invadiram o reino de Judá, destruíram o templo de Jerusalém e aprisionaram os judeus ou hebreus no ano de 587 a.C., que é também uma história narrada na Bíblia. Só em 538 a.C. foi que esses hebreus ou judeus foram libertados aí pelos persas, que conquistaram a Babilônia e libertaram os hebreus. A partir de então, eles conseguem voltar para sua terra natal, que nesse momento já fazia parte do Império Persa, né? Porque o Império Persa tinha dominado toda a região ali da Mesopotâmia. Os hebreus conseguem voltar, deixam de serem prisioneiros dos neobabilônios, mas não têm a posse definitiva da sua terra, porque ela agora faz parte do Império Persa. Embora livres do cativeiro, os hebreus perderam sua autonomia política, como eu falei, né? Porque agora o território que era deles pertencia ao Império Persa, então automaticamente os hebreus também pertenciam
ao Império Persa. Essa região de Canaã, Jerusalém, vai sofrer sucessivas invasões. Depois do Império Persa, vai vir o Império Macedônio e, por último, o Império Romano. Em 70 a.C., após uma tentativa de rebelião contra o Império Romano, o exército de Roma vai destruir pela segunda vez o Templo de Jerusalém. E aí os hebreus, mais uma vez, vão ser expulsos do seu território. Você vê que o povo hebreu não tem um minuto de paz, né? A partir de então, depois que eles são expulsos pelo Império Romano, os hebreus dispersaram-se pelo mundo, se espalharam pelo mundo, no que a gente chama de diáspora hebraica, né? Que é essa dispersão pelo mundo, mas conseguiram, mesmo dispersos, mesmo espalhados, manter elementos básicos da sua cultura, como a religião e o desejo de retornar à sua terra natal, a região de Jerusalém. Apenas em 1948, agora século XX, século passado, a ONU, Organização das Nações Unidas, reconheceu a criação do Estado de Israel e, a partir de então, os judeus, né, que como são conhecidos os hebreus atualmente, têm migrado para lá e o Estado de Israel é conhecido como um Estado judeu. Mas isso agora, século XX, depois inclusive de toda a perseguição da Segunda Guerra Mundial, do nazismo contra os judeus e tudo mais. Só que mesmo tendo um Estado, que é o Estado de Israel, o país Israel, reconhecidamente como um país judeu, até hoje os judeus estão espalhados por todas as partes do mundo e como, não sei se vocês observam nos jornais, nos noticiários, essa região de Israel, Palestina, faixa de Gaza, até hoje é uma região bem conflituosa, de vez em quando estoura uma guerra por lá. Aliás, a guerra nunca acabou, de vez em quando estouram umas bombas por lá, né, para falar a verdade. Mas por enquanto é isso, gente, a respeito do povo judeu, hebreu. Espero que tenha dado para vocês entenderem. Qualquer dúvida a gente vai tirando nas aulas ao vivo. E até a próxima.